Chamo Davis e irei falar um pouco sobre os bloqueadores neuromusculares e ganglionares. Bem, os bloqueadores neuromusculares, os BNM, eles são fármacos que interrompem a transmissão do impulso nervoso na junção neuromuscular. Sendo que os bloqueadores neuromusculares já são usados há bastante tempo, onde os índios sul-americanos utilizavam um veneno feito a partir de algumas ervas que tinha este princípio de ser um bloqueador neuromuscular. Aí os colonizadores vieram, pegaram uma amostra que eles chamavam de curare e isolaram a partir daí essas substâncias neuromusculares. E com relação ao mecanismo de ação dos bloqueadores neuromusculares, os BNM eles atuam de modo competitivo com a acetilcolina na junção neuromuscular. No caso, a acetilcolina ela é liberada após a ruptura das vesículas pré-sinápticas e ativa os receptores nicotínicos nas substâncias alfa, causando a contração. Já os bloqueadores neuromusculares eles atuam no mesmo sítio de ação, mas de modo distinto, de acordo com o grupo. Porque eles são divididos em dois grupos, os bloqueadores neuromusculares, que são os despolarizantes e os não despolarizantes. E dependendo do grupo, eles vão ter uma ação diferente nessa junção neuromuscular. E aqui nessa imagem do slide tem um esquema da junção neuromuscular. Após a liberação de cálcio e a liberação de acetilcolina, que se liga aos receptores nicotínicos pós-sinápticos da placa motora. A ligação de duas moléculas de acetilcolina ativam os canais iônicos, desencadeando o potencial de ação e, consequentemente, a contração muscular. Os bloqueadores neuromusculares vão agir nessa junção e vão ter, de acordo com como já foi dito, dependendo do tipo do bloqueador, se ele é um despolarizante ou não polarizante, ele vai desencadear uma reação específica para cada tipo de bloqueador neuromuscular. Com relação aos bloqueadores neuromusculares despolarizantes, esse grupo ele é representado pela succinilcolina e succinilmetônio. Eles são considerados agonistas no processo, onde eles atuam no mesmo sítio de ação da acetilcolina, ativando os canais de sódio, ali pós-liberação de canais de sódio. Com isso, haverá despolarização da junção da placa motora, ocasionando a contração. A diferença é que eles permanecem acoplados ao receptor por mais tempo, causando efeito paralisante ali na vítima, ou no caso no paciente, se for numa prática clínica. Esse grupo ele promove excelente efeito miorrelaxante, mas também desencadeia vários efeitos indesejáveis, porque devido à contração muscular inicial, ela vai causar uma mialgia pós-anestésica e dor ocular. Porque os bloqueadores neuromusculares eles são atualmente na prática clínica utilizados mais como auxiliadores a anestésicos, dando um relaxamento muscular, facilitando assim o efeito dos anestésicos no paciente. Com relação aos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, os principais representantes desse grupo são o pancurônio, vecurônio, rocurônio, pipecurônio, atracúrio, cisatracúrio, mivacúrio e doxacúrio. Eles são considerados antagonistas, pois eles vão se ligar, pois eles se ligam, no caso, nas substâncias alfa dos canais de sódio, mas diferentemente dos anteriores, que são os despolarizantes, eles não vão promover a despolarização.
Assim não haverá contração muscular, como ocorre com os bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Por outro lado, o bloqueio dos receptores muscarínicos no nódulo sinoatrial, ele vai promover um efeito vagolítico, gerando taquicardia. E também ele pode ocorrer a atuação nos receptores nicotínicos do sistema simpático pré-ganglionar, e nesse caso ocorrerá também a bradicardia e hipotensão. Mas o ponto positivo é que esses efeitos só ocorrem em doses muito elevadas, ou seja, em doses muito elevadas. Então, normalmente em doses baixas, normais, não vai ocorrer todos esses processos colaterais em decorrência dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. E já com relação aos bloqueadores ganglionares, eles atuam especificamente nos receptores nicotínicos dos gânglios autônomos e simpáticos e parasimpáticos. Alguns também bloqueiam os canais iônicos dos gânglios autônomos. Esses fármacos eles não mostram seletividade pelos gânglios parasimpáticos ou simpáticos, não sendo assim muito eficazes como antagonistas neuromusculares. Assim, esses fármacos bloqueiam completamente os impulsos do sistema nervoso autônomo nos receptores nicotínicos. E com esse fato, com exceção da nicotina, os demais fármacos desta categoria eles não são antagonistas competitivos e não com isso eles são não despolarizantes. E com isso fica um pouquinho complicado, porque as respostas dos bloqueadores não despolarizantes ela é complexa e na maior parte das vezes é imprevisível. Então esses são os mecanismos que estão envoltos nos bloqueadores neuromusculares e ganglionais. Eles são basicamente eles competem pelo mesmo sítio de ação. No caso dos bloqueadores neuromusculares, eles competem pelo mesmo sítio de ação da acetilcolina, onde a acetilcolina ela vai estimular a contração muscular. Já os bloqueadores neuromusculares, dependendo da categoria deles, eles vão ter ações diferentes, onde eles podem realizar a contração muscular, contudo, eles vão ficar um pouco mais de tempo ali naquela junção, como é o caso dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes, ou eles podem agir no sítio e não gerar contração muscular, como é o caso dos não despolarizantes. Já os ganglionares eles têm ação não competitiva e na maioria das vezes a maioria das vezes a resposta dos bloqueadores não despolarizantes, como é o caso dos bloqueadores ganglionares, ela é complexa e muitas das vezes imprevisível. E agora daremos continuidade ao seminário com a nossa próxima colega.